Meus amados irmãos, queridas irmãs, louvado, bendito e adorado seja o nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo. A semana passada nós conversamos sobre a Eucaristia e viemos falando sobre esse mistério da fé, sobre esse ensinamento de Jesus, quando ele começou ali em João 6 falando sobre a Eucaristia, e nós vamos dando sequência hoje. Pegando daquele ponto que nós celebramos durante a Santa Missa, quando o sacerdote diz, eis o mistério da fé. Mistério é aquilo que a gente não compreende. Quem pode compreender a Eucaristia? Padre Pio dizia para nós, ninguém é capaz de compreender, nem os anjos saberiam explicar, mas nós acreditamos porque a palavra de Deus disse. Então, é o mistério da fé. Acreditar naquilo que é inexplicável, é fé. Um dia Jairo foi ao encontro de Jesus, chamar Jesus para ir ao encontro de sua filha que estava morrendo. No caminho, aparece uma mulher que já vinha há 12 anos sofrendo de um fluxo de sangue, uma hemorragia, gastou tudo que tinha com os melhores médicos, os melhores especialistas da época, e nada conseguia a sua cura. E ela já tinha perdido a esperança, até que um dia ela estava na porta da casa dela e ela disse, que multidão é aquela lá, conversando com a amiga, ela falou, é Jesus de Nazaré, o Nazareno, é um homem extraordinário, ele tem poder para curar, já me falar dele e tal. E dizem que todas as pessoas que tocam nele ficam curadas. Despertou naquela mulher um desejo de tocar em Jesus. E vem a multidão, e ela não podia tocar em Jesus, nem ser tocada. Se ela tocasse em alguém, a pessoa ficava impuro, de acordo com a lei judaica lá. Ou se alguém tocasse nela, ficaria impuro também. Mas aquela mulher, quando a multidão, ela entra no meio da multidão e vai apertando, aproxima de Jesus e toca seu manto. Quando ela toca, Jesus disse, alguém me tocou. Pedro disse, como, Senhor, alguém me tocou? A multidão está te espremendo, empurrando para lá e para cá, quilômetros de distância. Alguém me tocou diferente, saiu de mim uma força. Qual é a diferença? É a fé. Aquela mulher acreditou, se eu tocar no seu manto, eu fico curado. Quantas pessoas hoje participam da Santa Missa, entram na fila de comunhão, comungam, recebem Jesus e não muda nada nas suas vidas? Porque faz aquilo por rotina, tal, mas não acredita. Mas ali está o grande mistério da fé. Quando Jesus vai instituir essa Páscoa, essa passagem, a Eucaristia, naquela quinta-feira ele reúne com seus amigos ali em Jerusalém, e quando eles vão fazer aquela Páscoa, aquela passagem, a festa que todo ano o judeu faz, relembrando a passagem deles lá da escravidão do Egito para a Terra Prometida, Jesus estava dizendo uma outra passagem, uma outra Páscoa. Naquela quinta-feira santa ele diz, tenho desejado ardentemente comer essa Páscoa com vocês. Tenho desejado ardentemente essa Páscoa, porque aquela Páscoa era diferente. Aquela Páscoa não era apenas mais uma lembrança da travessia do Mar Vermelho, da saída lá do Egito, mas agora é uma passagem da morte para a vida, da ressurreição de Jesus. Então Jesus ali reúne com seus amigos, tal, partir o pão, o vinho, e nós podemos ir na frente um pouquinho para a gente ver uma coisa. Jesus naquela quinta-feira instituiu a Eucaristia. Tá bom, foi instituída a Eucaristia. E agora? Agora vamos caminhando e a gente encontra depois São Paulo na comunidade de Corinto, e São Paulo chamando a atenção deles, quando eles reuniam para a ceia, São Paulo falou, gente, estou observando aqui, que coisa esquisita que vocês estão fazendo aqui.
Eu estou vendo as pessoas cheias de pão, outros cheios de vinho, outros não têm nada. Vocês não têm o que comer na casa de vocês, não? Vocês têm que vir encher barriga aqui? Uns enchem barriga, outros não têm nada para comer. Será que vocês não compreenderam isso? O que vocês estão fazendo? E ele fala, o que eu estou passando para vocês agora eu não recebi de homem nenhum, recebi do próprio Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, reunido com seus amigos, pegou um pedaço de pão, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Isso aqui não é para encher barriga. Isso aqui Jesus disse, todas as vezes que vocês comerem desse pão, lembrem da minha morte, da minha ressurreição, e façam isso até que eu volte. Jesus partiu o pão, dividiu, depois Jesus pega o cálice e diz, esse cálice é o sangue da nova, da eterna aliança, o sangue que será derramado por vocês. O sangue que na sexta-feira ia ser derramado, era o sangue que eles bebiam agora. Era uma fonte de graça e de bênção para nós. Deus se oferecendo a nós, Deus se entregando a nós, a cada um de nós. Esse é um momento de graça e de bênção. E São Paulo fala para eles, sabem, é por essa razão que vocês estão com muitas pessoas doentes. Muitas pessoas morrendo porque vocês comem sem distinguir que aqui está o corpo e o sangue de Jesus. E quem come e bebe desse corpo e desse sangue, sem distinguir que ali está Jesus, come e bebe a sua própria condenação. Olha, um dia Jesus estava reunido com seus amigos e Jesus queria ensinar sobre o valor da palavra de Deus e o valor da Eucaristia. E Jesus, então, cria para eles uma parábola para que eles pudessem entender. E diz que um homem descia de Jerusalém em direção a Jericó. E quando ele desce de Jerusalém a Jericó, aquele homem, Jerusalém significa a casa de Deus, o local da adoração. Jericó, uma cidade do pecado. Um homem, quando afasta de Deus em direção ao pecado, é uma presa fácil para o inimigo de Deus. E ali, os ladrões, quem que são os ladrões? Jesus fala, eu vim para que todos tenham vida plena e feliz. Tem um que vem roubar, matar e destruir. Então, os ladrões pegaram aquele homem e roubaram tudo que ele tinha de valor. No caso espiritual, roubar a fé, roubar amor à família, as coisas de Deus, etc. Então, aquele homem foi pego pelos ladrões, ficou semi-morto. Nisso apareceu por ali um samaritano. Um samaritano desceu do seu animal, aproximou daquele homem caído, ferido, colocou nas suas feridas o vinho e o azeite. O vinho lembra para nós o sangue de Jesus, a salvação. O azeite lembra para nós batismo, crisma, Espírito Santo, vida nova. O óleo, o batismo. O que Jesus estava ensinando? O samaritano é Jesus. Por que o samaritano é Jesus? O samaritano eram os rejeitados? Exatamente por isso. Jesus era rejeitado. Eles diziam, pode vir coisa boa de Nazaré, não é o filho do carpinteiro, não conhecemos sua família. Como pode ele dizer que ele é o Messias? Então Jesus dizia, o rejeitado, o excluído é aquele que desceu, não do seu animal, mas do céu, para dar vida ao mundo. E nos deu a salvação e nos deu o Espírito Santo. Jesus já nos salvou, já nos deu o Espírito Santo, já nos salvou quando Ele se entregou por nós no Calvário. A salvação foi oferecida. E o Espírito Santo foi nos dado no dia do nosso batismo. Nós já temos, mas não basta eu dizer, Jesus já me salvou, Jesus já me deu o Espírito Santo. Nós temos que viver em comunidade. Jesus pega aquele homem machucado, leva para a hospedaria. O que é a hospedaria? A igreja. Entrega aquele homem para o hospedeiro e diz, estou entregando esse homem aqui, já dei o primeiro socorro para ele. Se é a salvação, o Espírito Santo, cuida dele. Essa hospedaria, a igreja, o hospedeiro é cada um de nós.
E Jesus fala, toma os 2 denários. Esses 2 denários são suficientes para restaurar qualquer vida, libertar de qualquer realidade de sofrimento, de agonia, de infidelidade, de droga, de tudo. Esses 2 denários são suficientes. O que são esses 2 denários? A maior fonte de graças e de bênçãos que existe é a Santa Missa. Ela é dividida em 2 partes, liturgia da palavra e liturgia eucarística. Ali estão os 2 denários, palavra de Deus e Eucaristia, suficiente para mudar qualquer realidade, qualquer situação que estejamos vivendo, os 2 denários. Quando Jesus voltar, o samaritano vai voltar um dia e perguntar o que nós fizemos. O pessoal não queria nada, Jesus não queria nada com a dureza. Pegamos 2 denários e guardamos, está aqui, ninguém queria isso. E Jesus fala, servo mau e preguiçoso, eu não te falei que eles eram suficientes para mudar qualquer realidade? Então, gente, esses 2 denários, palavra de Deus e Eucaristia, Jesus que disse para nós, eu estarei sempre com vocês. Na Eucaristia, eu recebo Jesus e Jesus me acolhe, me recebe. Recebi Jesus dentro de mim, Jesus me acolhe. Como São Paulo dizia, agora eu posso dizer, já não sou eu que vive, é Cristo que vive em mim. Jesus está conosco. Olha, Santo Agostinho dizia que a gente deveria ter cuidado. Hoje a gente observa dentro da igreja um anticristo. Esse anticristo, ele diz que está muito exagerado essas coisas, não precisa na hora da consagração ficar assim, não precisa dessa forma. João Paulo II diz, não existe excesso de zelo com a Eucaristia, não. Todo zelo com a Eucaristia ainda é pouco diante da grandeza desse mistério, sabe? É um mistério tão grande que não existe, todo zelo é pouco, mas existe um anticristo dentro da igreja, lutando dentro dela e também o anticristo fora, dentro da igreja, falando, não tem problema não, é assim mesmo, não é um real simbólico, é não sei o que é lá. Cuidado, porque o anticristo quer tirar o seu entusiasmo, a sua força pela Eucaristia, querendo minimizar, enfraquecer as colunas do Santíssimo Sacramento, que é a vida da igreja, que é a nossa vitória. A igreja não inventou isso, não, mas foi o seu esposo, Jesus Cristo, que entrega para a igreja nos passar isso. A igreja, a esposa de Cristo, que traz isso no seu coração. A maior riqueza que a esposa do Cordeiro pode ter, o Santíssimo Sacramento, está em suas mãos, em seu coração, nos dando ali Jesus se oferecendo a nós como alimento, como corpo, como sangue. A igreja se entrega a nós o seu esposo, o Cordeiro de Deus. E quando, gente, nós abandonamos a Santa Missa, nós estamos a um passo de abandonar Jesus. Cuidado, então, com essas pessoas. Não fique com essas novidades que estão por aí, querendo tirar a sua fé na Eucaristia. É muita asneira que anda por aí, cuidado. Mas o corpo e sangue de Jesus ali, nós acreditamos porque é palavra de Deus. Foi Jesus disse, isto é. Jesus não disse significa, Jesus não disse representa, Jesus disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. É a fonte de toda graça e de toda bênção. Ali é o próprio Deus que se entrega por nós. Gente, nunca vamos compreender a grandeza, a riqueza de uma Santa Missa. Um dia, São João Maria Vianney diz assim, todas as obras de caridade do mundo inteiro
não tem o valor de uma única Santa Missa, porque as obras são dos homens, mas a Santa Missa é uma obra de Deus em favor dos homens. São João Maria Vianney, é esse tempo de graça e de bênção, Senhor. Aí está a redenção, a salvação, o ômega, o princípio, o fim, o alfa. Jesus Cristo, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Meus queridos, fiquem com Deus. Até nosso próximo programa, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.